Mas tive o prazer de conhecer ela, a família dela, a casa dela. Fui muito bem recebido. E agora tenho o prazer de recebê-la aqui, na minha casa, de volta. Obrigada. Tá? A Ana é uma das pesquisadoras de grande destaque do país, acredito mesmo nisso. Então, ela, muito merecidamente, é professora da Unicamp. Né? E ela vai falar um pouquinho sobre o DUNE, né? E como a gente pode detectar neutrinos usando luz, apesar dos neutrinos não interagirem com fóton, né? Então, é um trabalho muito importante, inclusive foi agraciada com um prêmio internacional nos Estados Unidos, né? Então, é um grande prazer ter ela aqui. Então, o Obrigada. palco é seu. Obrigado. Obrigada, Farinaldo. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Espero que possa ao menos dar uma ideia daquilo que a gente está fazendo aqui no Brasil, que a gente está fazendo em Campinas, a nível Brasil e nível internacional. Bom, hoje eu vou falar sobre o Arapuca, né? Como vocês já percebem, é uma palavra brasileira. É um dispositivo que foi inventado em 2014 por mim e pelo Ettore Segreto, que é meu marido e colaborador. Nós estávamos na Itália quando a gente teve a ideia do Arapuca e a gente estava se mudando para o Brasil. E ele acabou se tornando o dispositivo de fotodetecção do maior experimento de física de neutrinos que está sendo construído na atualidade, o experimento DUNE. Mas o Arapuca não está só dentro do DUNE, ele também está dentro de outro experimento que eu vou falar também, que chama SBND, que é um dos experimentos, é o Near Detector do programa de Short Baseline no Fermilab, e também está no protótipo do DUNE no CERN. Até agora. Bom, a ideia dessa apresentação é falar um pouquinho sobre como que a gente, por que a gente estuda neutrinos, né? E qual que é a motivação teórica da importância do estudo de neutrinos, como tudo começou, a ideia do Arapuca, que mais ou menos eu já falei para vocês agora, o que é o experimento DUNE, como é que funciona o Arapuca, e vocês vão perceber que é um dispositivo extremamente simples, que qualquer um podia ter tido essa ideia antes da gente se olhasse fora da caixinha, né? Como foi o que a gente fez. Também vou falar sobre o protótipo do DUNE no CERN, e depois eu vou falar sobre ProtoDUNE, SBND, e todos os desenvolvimentos de pesquisa e desenvolvimento, né, R&D, que a gente tem feito na Unicamp, no Brasil e no mundo. Tá? E depois, os dois últimos itens são aplicações do Arapuca. O Arapuca também chamou a atenção para a comunidade que trabalha com detetores do tipo Water-Cherenkov, e também esse último item eu vou falar sobre uma descoberta recente que a gente teve de um material que nos ajuda a fazer a purificação do argônio na fase líquida. Isso nos deu também um prêmio de inventores da Inova da Unicamp. Bom, motivação teórica. Bom, os neutrinos são partículas fundamentais, né? Como todos vocês sabem, são leptons. E no range das partículas fundamentais, eles ainda, apesar de terem sido descobertos há mais de 70 anos, eles ainda têm propriedades que não são bem entendidas, eles ainda nos reservam algumas descobertas, né, para ser feita. Então, aqui eu coloquei duas tabelas, nesse slide aqui. Opa, vamos voltar. Nesse slide, eu coloquei essa daqui sobre aquilo que a gente sabe a respeito dos neutrinos. Nós sabemos que no modelo estándar são 3 tipos de neutrino: o neutrino do elétron, do muon e do tau. A gente sabe que eles interagem através da força fraca, eles não têm interação eletromagnética, eles não sentem a força forte. A gente descobriu também que neutrinos são massivos, apesar de quando eles tenham sido propostos, eles foram propostos como uma partícula sem massa. Nós acabamos descobrindo que eles são massivos através de experimentos de oscilação de neutrinos. Então, a gente descobriu que os neutrinos eles podem oscilar de sabor, né? Eles podem mudar de tipo. Eles são criados lá no Sol com neutrino do tipo elétron. Quando chega na Terra, eles mudaram de sabor ou de tipo, né? Então, você está detetando neutrinos de outros sabores. A gente descobriu que eles oscilam. Se eles oscilam, eles têm massa. A gente sabe sobre isso. E a gente já fez medidas a respeito. E eles interagem, né? Então, você tem o alto estado de sabor dos neutrinos e os altos estados de massa, e a correlação entre os altos estados de sabor com os altos estados de massa, ele é dada através dessa matriz, onde
os parâmetros dessa primeira matriz foram medidos através de experimentos de neutrinos atmosféricos. Os parâmetros dessa matriz foram medidos através de experimentos de neutrino solar. E os neutrinos de reator e long baseline, que é o caso de Dune, os parâmetros dessa matriz são medidos através desse tipo de experimentos. Então, o que o Dune vai fazer medida de precisão, porque agora a gente já está na era de precisão, não na era de descobertas, né? Porque a gente agora a gente já sabe, a gente quer medir com maior precisão esses parâmetros. O que a gente não sabe ainda sobre os neutrinos? A primeira questão é, eles podem oscilar de formas diferentes, os neutrinos dos antineutrinos? Como as massas deles são... Primeiro, a gente também não sabe qual é a massa do neutrino, e, além disso, a gente quer saber como essas massas são ordenadas. Aqui eu coloquei um gráfico que muitos de vocês já devem ter estudado, né? É o gráfico da hierarquia de massa. Então, o que a gente vai tentar descobrir também em Dune se a hierarquia de massa é normal ou ela é invertida. O que você sabe nos experimentos de oscilação, você mede a diferença de massa de um sabor de neutrino quando ele se transforma no outro. Então, você tem um ΔM de um tipo e com o outro. Então, o que a gente quer saber também sobre isso existem outros tipos de neutrino ou interações? É possível que a gente saiba alguma coisa sobre o tão falado no mundo teórico de neutrinos estéreis? Eles existem? Como que eles interagem? Então, onde que a gente está vendo os traços desse neutrino, entre aspas, estéreo? E a questão muito interessante, que Dune não vai cuidar desse último item, é se ele pode ser a sua própria antipartícula. Os experimentos de double beta decay são os responsáveis por tentar saber se neutrino e antineutrino podem ou não ser a sua própria antipartícula. Ou seja, eles são partículas definidas por Dirac, pela teoria de Dirac, ou são neutrinos de Majorana. Então, isso daí, experimentos mais relacionados com decaimento beta duplo, são os experimentos que vão nos responder essa questão. Então, ainda temos que responder essas questões com respeito a neutrinos. Aí eu vou falar sobre o Dune e como foi que ele começou. Isso que vocês estão vendo aqui, que obviamente não vou pedir para que vocês leiam, acreditem em mim, é o resultado de uma reunião do P5. O P5 é o painel de priorização de projetos em física de partículas, que é uma comissão americana que decide onde vai o dinheiro para os próximos 10 anos. Então, eles reúnem especialistas da área, em várias áreas, não só na área de neutrinos, também cosmologia, etc. E eles decidem qual é o próximo passo, para onde é que a gente está indo. E em 2014, eles olharam para frente e disseram o que a gente tem que fazer aqui nos Estados Unidos é fazer um experimento de long baseline e um programa de short baseline, para investigar aquelas questões que eu falei antes. A partir daí, obviamente, o DOE, Departamento de Energia dos Estados Unidos, Fermilab, começaram a investir na construção desse experimento, do experimento Dune. Aí a física, né, o programa de física do experimento Dune, assim, resumidamente está aqui, né? Uma das coisas que a gente quer investigar se há a violação de carga e paridade no setor leptônico, né? Por que a simetria poderia responder questões sobre a simetria de matéria e antimatéria, ou seja, por que o nosso universo é feito de matéria, né? E também essa parte de hierarquia de massa. Dune vai responder questões sobre isso. E, obviamente, fazer essa medida de precisão da oscilação dos 3 sabores. Isso que vocês estão vendo aqui nesse primeiro item tem a ver com a parte do acelerador, ou seja, neutrinos que são produzidos no acelerador do Fermilab e são detectados no detetor que vai estar a uma certa distância do Fermilab. Os outros itens têm mais a ver com a parte de astropartículas, né? E que a gente acaba, devido ao fato de que Dune é um experimento muito grande, a gente tem a capacidade de também estudar a formação de estrelas de nêutrons, buracos negros, através de física de neutrinos de supernova também.
unificação de forças, né? Investigar a possibilidade de decaimento de próton. Você vai ter um tanque de argônio líquido com uma quantidade de próton absurda. Então, você vai fazer esse estudo sobre para entender melhor qual é o decaimento de próton. E é possível também estudar neutrinos solares e atmosféricos. Não coloquei aqui porque ainda está em fase de estudo, possivelmente alguma coisa pode nos dizer sobre geoneutrinos. Então, esse basicamente é o programa de Dune. Aqui está o experimento Dune. Então, ele vai produzir um feixe de partículas carregadas no Fermilab. Esse feixe vai colidir com um alvo, vai produzir pions, kaons, etc. E esse decaimento deles vai produzir neutrinos do tipo mu. Dentro de acelerador, você só tem produção de neutrinos do tipo mu. É o Tevatron. Porque são vários aceleradores, né? Depois eu vou mostrar no SBND, a gente tem outros feixes produzidos ali. É o maior deles, né? O main ring, depois tem o Tevatron. Ele vai ter aqui o Near Detector do Dune, que está localizado bem na saída do feixe, porque a gente precisa saber o que a gente está produzindo. E depois de 1.300 quilômetros underground, na Dakota do Sul, nós temos esse laboratório que se chama SURF, Sanford Underground Research Facility. Nesse laboratório underground, ele está a 1.500 metros para baixo da Terra. Nós vamos ter 4 módulos, né? O Dune é dividido em 4 grandes módulos. Nós vamos detectar os neutrinos. Então, nós vamos gerar feixes de neutrinos e vamos ver o que a gente está detectando depois de 1.300 quilômetros. E depois a gente vai trocar o feixe, né? Vai fazer antineutrino e vai ver o que a gente vai detectar lá. Então, o Dune ele foi dividido em 2 fases, a fase 1 e a fase 2. A fase 1 ela é a construção dos 2 primeiros módulos. Esses 2 primeiros módulos eles estão sendo construídos com a tecnologia de LAR-TPC, Liquid Argon Time Projection Chamber. Tá? São 2 supermódulos e a diferença entre eles dois é que um vai ter um drift horizontal e o outro vai ter um drift vertical. Na fase 2, o primeiro módulo também vai ser LAR-TPC, o 4º módulo está ainda aberto para a comunidade, ou seja, a gente pode inclusive pensar em algo para detectar dark matter, para fazer double beta decay, está aberto para a comunidade. Pode até ser que seja um experimento Cherenkov, Water Cherenkov, isso também pode ser. Não está definido ainda. Então, a gente tem, a cada tantos anos, a gente faz um módulo opportunity, para o 4º módulo, para tentar descobrir o que a gente vai fazer. Mas agora, está em fase, nesse momento, já passamos de toda a fase desenho, os testes que foram feitos no Protodune para o módulo 1 e o 2, já está tudo definido, a gente está em processo de construção. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, só que eu não sei se eu vou conseguir ligar. Como que eu faço para... Não vou, né? Clicar naquele link. Espera aí. Estou aqui. Não sei. Eu posso voltar depois, né? Como que eu volto agora lá? Aqui, né? Bom, no final eu mostro esse vídeo para vocês, mas é basicamente uma animação de como vai funcionar o Dune, é muito interessante ver. Esse aqui é um desenho do módulo Horizontal Drift, que é esse aqui, e o Vertical Drift, que é esse aqui. Tecnologias diferentes, principalmente de readout, mas o photon detection dos dois é feito com arapucas. E as arapucas em ambos são diferentes também. Então, aqui vocês vão dar uma olhada. O que vai ter underground, tem 2 cavernas onde vai estar armazenados os supermódulos, né? Aqui 2 supermódulos e aqui 2 supermódulos. E no meio vai ter a caverna de serviço. E os neutrinos estão vindo do Fermilab nessa direção aqui. O que o Brasil vai fazer? O Brasil está responsável pelo photon detection do módulo 1. Tá? Apesar de que a gente vai usar arapucas também no módulo 2, mas não é a gente que vai pagar.
Bom, como é que funciona uma LAR TPC? Então, vocês imaginem esse desenho aqui, que é uma grande piscina cheia de argônio líquido, passa uma partícula. Argônio é um gás nobre, né? Nesse caso, um líquido nobre. E essa partícula carregada, que atravessa aqui, ela vai ionizar esse argônio. Então, eu vou ter meus elétrons livres da última camada. Esses elétrons eles vão sentir uma força muito forte do campo elétrico, que está aplicado entre os planos anódicos e o catodo, e vão caminhar na direção do anodo. Então, assim, o DUNE funciona da seguinte maneira. Eu deteto carga e deteto luz. Tá? Então, estou falando da parte da carga. Os elétrons chegando nesses planos catódicos aqui, eles são planos de fios, planos anódicos, eles são planos de fios em diferentes direções. Cada um deles vai me dar uma coordenada. E quando eu fizer a coleção, então são planos de indução e o último plano é meu plano de coleção. Esse plano de coleção, ele vai me dizer como é, somando as informações de cada um desses planos, eu consigo reconstruir a trajetória da minha partícula. Dê uma olhada aqui. E o que eu vejo dentro da TPC são traços como esse. Então, o que eu faço como analista de dados? Eu olho para esses traços e eu te digo, aqui tem um muon, aqui tem um elétron, aqui tem um neutrino, aqui tem um fóton. Como que eu faço para saber isso? Eu sei a topologia dos traços. Tudo que é partícula carregada, deixa traço. O que não tem traço é partícula sem carga. Aí, por que eu estou dando ênfase nisso? Porque se eu tenho uma TPC que tem alguma impureza, por exemplo, oxigênio dentro dela, eu não consigo reconstruir bem esses traços. E aí, aquele traço que eu estou enxergando, que é uma partícula, eu vou fazer um misidentification, eu vou fazer uma identificação errônea, dizendo que é uma outra partícula. Por essa razão, o argônio tem que ser puro, a gente tem que ser capaz de purificar do oxigênio, nitrogênio, e aí eu vou chegar no meu último ponto lá do sumário, né? A gente acabou descobrindo um material que purifica argônio na fase líquida. Antigamente, a gente tinha um material que purificava argônio na fase gasosa. Isso daí foi um passo tecnológico que aconteceu aqui no Brasil, aqui na Unicamp. Um material muito usado pelo pessoal da área de física de materiais, mas a gente, física de partículas, não conhecia ele nessa aplicação. E a gente ainda também está trabalhando um melhor material para purificar oxigênio. Para que vocês tenham uma ideia do quanto é importante isso. Se vocês têm uma piscina olímpica cheia de argônio líquido e você tem um fio de cabelo de oxigênio, pode jogar fora que aquele detetor não presta mais. Então, é um negócio absurdo. Você tem que estar muito atento a isso. Bom, os elétrons, então eu tenho esse sinal, metade do meu sinal é carga. E os fótons? Quando essa partícula ela acaba interagindo dentro do meu líquido argon TPC, ela também faz cintilação. No momento, um neutrino chegou de uma supernova, interagiu dentro da tua TPC, eu tenho também o sinal de cintilação. Cintilação, os fótons são VUV, ou seja, 127 nanômetros. Não existe nenhum detetor ativo que consegue enxergar esses fótons. Então, normalmente, a gente usa fotomultiplicadoras, só que a gente precisa de uma coisa chamada wavelength shifter para poder enxergar eles. Porque sejam fotomultiplicadoras, sejam silicon PMs, que é o que a gente está usando hoje em dia, eles só enxergam fótons um comprimento de onda maior. Então, eu tenho, de uma maneira ou de outra, mudar o comprimento de onda desses fótons. Bom, isso daqui são detalhes maiores, né? Então, no caso do DUNE, fase 1, horizontal drift, eu vou ter plano anódico, catódico, anódico. Cada um desses volumes é um volume que eu posso ler as minhas interações. Aqui tenho meus planos de fios, eles são dispostos dessa maneira aqui, e a X-Arapuca que a gente vai usar, ela tem esse formato aqui. No vertical drift, agora, esses planos são substituídos por aquilo que a gente chama de CRP, ou Charge Readout Planes, são PCBs perfuradas, e você tem um drift, os meus elétrons eles vão andar verticalmente ao invés de que horizontalmente. Bom, o Arapuca, como é que ele funciona? O Arapuca nada mais é do que um dispositivo passivo de luz. Ele não vai detectar a luz, ele só vai aprisionar, como o próprio nome já diz.
E o meu dispositivo passivo é um silicon fotomultiplicador. O que a gente faz? A gente descobriu que existia uma característica nesses filtros dicróico, né, que eles tinham capacidade de eles podiam transmitir um determinado comprimento de onda e ser refletores acima de um determinado comprimento de onda, ou seja, o cutoff do filtro. Então, como funciona o arapuca? Você tem a luz de cintilação do argônio líquido, aí a gente usa um filtro dicróico de 400 nanômetros, ou seja, qualquer coisa até 400 nanômetros passa e qualquer coisa acima de 400 nanômetros não passa. Eu uso um wavelength shifter aqui, que tem a emissão em torno a 350, para fazer com que esse fóton entre. E por que eu não uso nada, só deixo o fóton entrar? Porque o filtro ele é feito de vidro, e vidro absorve qualquer fóton que esteja abaixo de um certo comprimento de onda. Então, eu preciso, de qualquer maneira, fazer com que esse fóton tenha um comprimento de onda maior para atravessar o vidro. E depois eu vou ter um outro wavelength shifter, que é depositado na parte interna, que vai fazer com que esse fóton tenha um comprimento de onda maior que o cutoff. Então, é bem simples, né, o mecanismo. A luz entra, mas ela não consegue sair, porque o próprio filtro se torna refletor. E todas as paredes internas do arapuca, a gente também coloca um material plástico da 3M, que chama Vicuity, que tem uma refletividade muito alta. Então, o que acontece? No arapuca, os fótons ficam batendo lá dentro até chegar no CPM. Agora, por que ele virou o sistema de fotodetecção do Dune? Quando o Dune foi concebido, o pessoal pensava que o Dune era um experimento, focava mais para os neutrinos que vinham do feixe. E eles usavam umas barras guias de luz, que estava bem, via aqueles neutrinos, porque são neutrinos de muito alta energia. Porém, neutrinos de baixa energia, como neutrinos de supernova ou solar, que você está na ordem de 10, 50 MeV, você não conseguia nada. O arapuca, ele, quando confrontado com as barras guias de luz, ele tem uma eficiência da ordem de uma ordem de magnitude, e a gente consegue detectar neutrinos astrofísicos. Por essa razão, em 2017, 2018, o Dune decretou que, a partir daquele momento, a gente ia construir arapucas. Até para a gente que criou arapuca foi uma surpresa. Bom, aqui é só uma explicação mais detalhada, mas para que vocês vejam, né? O filtro, isso daqui é o filtro, esse espectro é o espectro de transmitância do filtro dicróico. Então, o espectro de emissão do PTP, ele está na faixa de transmissão, de alta transmissão. Quando eu coloco, isso aqui é a refletividade do filtro dicróico, quando eu coloco o TPB, que é um material chamado tetrafenilbutadiene, o espectro de emissão dele está na faixa em que ele é refletivo. Por isso a gente escolheu esses dois materiais, mas tem outros que a gente também estudou no decorrer dos anos. O Proto-Dune tem um protótipo que foi construído num Dune, na verdade tem dois grandes detetores. A gente chama de protótipo, mas ele é o maior Liquid Argon TPC até então construído, são 1000 toneladas de argônio líquido. Acabei não dizendo quanto vai ser no Dune, né? São 17.000 toneladas para cada módulo, né? Então você tem uma quantidade muito grande de argônio líquido lá. São dois protodunes, o que está testando nesse momento horizontal e o vertical drift. Isso daqui é só para mostrar para vocês, quando a gente testou o arapuca no primeiro módulo, que foi em 2018, do mundo, nesse nível, sim, porque você é ppm, né? Você tem que chegar nesse nível de pureza. Mas a gente acaba purificando lá dentro, né? Para experimentos de dark matter, por exemplo, que você tem o problema do isótopo do argônio, o argon 39, aí você vai buscar o argônio que está embaixo da Terra, né? Então, no caso de Dune, não precisa, porque a gente não precisa chegar num nível de pureza de experimentos de dark matter que usam argônio. Aqui, só para que vocês tenham uma ideia, isso aqui é a comparação, esse pico mais alto é o arapuca, e o resto eram as barras guias de luz. Só que em 2017, a gente estava lá fazendo a montagem do Proto-Dune, e a gente teve também, de novo, uma ideia de melhorar ainda mais o arapuca. Porque qual era o problema? Para você evaporar,
você evaporava de um lado o filtro, daí você abria a evaporadora, mudava, evaporava do outro lado. E daí podia acontecer uma coisa que a gente descobriu, que era a contaminação do TPB para fora. E aí os fótons nem entravam. E, além disso, fazer o processo mecanicamente, manusear isso tudo, era um outro problema. Para simplificar as duas coisas, né, a gente tinha isso. Bom, a gente não pensou dessa forma, né? Na verdade, a gente pensou como a gente faz para otimizar o Arapuca. Aí veio a ideia de colocar uma barra guia de luz ao invés da parte interna do TPB. O TPB ficava depositado internamente no filtro, né? Então a gente ganhou a vantagem de purificar, de evaporar só de um lado, ou seja, menos problema na hora de fazer esse processo de evaporação. A gente diminuiu o número de reflexões internas, que era aquilo que dava maior ganho. Então ele entra e ele é guiado, o fóton entra e ele pode ser guiado aqui dentro da Light Guide. Então você ganha nisso também. E a gente acabou ganhando alguns percentuais na eficiência do Arapuca. Ou seja, facilitou a produção, a gente aumentou a eficiência. Atualmente, o que está sendo construído aqui por empresas brasileiras são arapucas desse formato, né? Elas têm os módulos das X-arapucas, a gente deu o nome de X-arapuca, tem 2 metros de comprimento e é subdividido em 4 supercélulas como essas. E o Brasil vai cuidar da toda a parte da montagem, dos frames, dos filtros e da Light Guide. A Itália está entrando com a parte de Code Amplifier, CPMs, a Espanha e a República Tcheca. E a eletrônica, que é uma eletrônica de leitura, é feita pelos Estados Unidos, pelo Paraguai e também pela Colômbia. Quer dizer, o pessoal latino-americano acabou também fazendo parte disso. Isso daqui é interno do Protodune, então agora a gente está na fase de tomada de dados e análise do RAM número 2. Isso aqui dentro já são as X-arapucas. Lá no CERN você tem um detetor vertical drift aqui e horizontal drift aqui. Todos os filtros e a pré-produção, pré-montagem foram feitos no laboratório de Leptons lá na Unicamp. Aqui tem a parte da área que a gente dedicou para a montagem dessas arapucas, dessas X-arapucas, e a gente mandou 40 módulos desses para o CERN e nós montamos lá para o Protodune. Pode falar. Eu vou mostrar agora na próxima. A gente tem uma panela de pressão, na verdade uma câmera a vácuo, que é essa aqui. Então, nessa câmera, nós colocamos os filtros dispostos nesse disco. Também fizemos estudos sobre quanto de material qual é a espessura de material que vai em cada um desses filtros, porque até isso influencia na eficiência do Arapuca. Aqui dentro, aqui está vendo, essa aqui é a evaporadora. Aqui dentro tem um cadinho, é uma câmera a vácuo. Você coloca um material que é pó, que é o peterfinil em pó, você coloca lá dentro, faz vácuo, aumenta a temperatura, ele evapora e se fixa no filtro. Aí você fala, mas não desgruda? Desgruda. Aí que tá, mas o quanto? Quando e quanto? Até isso a gente estudou. Desgruda quando colocar dentro do argônio? Não desgruda, porque a gente sabe qual é a taxa, a velocidade com que você tem que fazer a imersão, por exemplo. A gente fez vários estudos sobre isso. E a gente continua fazendo. Por exemplo, estudo de aderência. Isso é uma das coisas que a gente está estudando no Leptons agora, e quem está carregando isso é um pessoal, eu principalmente, mas eu não sou da área de materiais, eu tenho uma pós-doc, Ana Paula, que também está me ajudando a fazer esse estudo. Então, a gente faz vários testes que eu também vou mostrar para vocês. Então, o Arapuca acabou abrindo, você acabou sendo multidisciplinar, porque você acaba olhando para vários outros lados, né? E o Arapuca em SBND. Além do long baseline, o Fermilab tem um programa de short baseline. São 3 grandes Liquid Argon TPCs, numa distância de 600 metros do feixe, que não é o mesmo feixe que vai para a Dune, tá? É um feixe dedicado ao programa, ao Short Baseline Neutrino Program. O Near Detector é o experimento que eu trabalho, o SBND,
Microbune está no meio e Icarus é o fire detector. Os dados entre NEAR e fire detector é a oscilação a curto alcance, pode dar indício, dar evidência do que eles chamam de neutrino estéreo, que é um neutrino que poderia participar de alguma forma, ou seja, participar da oscilação, mas não interage. Ele não é um neutrino que não interage. Algum tempo atrás, ou muito tempo atrás, se dizia que podia ser o parceiro supersimétrico do gravitino, se eu me lembro bem. Só que a supersimetria também, né, hoje em dia também está bem discutida. De qualquer forma, o SBND, o objetivo principal é fazer esse estudo baseado em evidências de experimentos anteriores. Evidências de experimento como o Mini-Boone e o LSND, em que se viu excesso de produção de neutrinos onde não deveria ter. Excesso de detecção de neutrinos de determinado tipo onde não deveria ter. E isso, existem modelos teóricos que se explica se existisse isso que a gente chama de neutrino estéreo. Além disso, o SBND vai ter interações de neutrino em argônio em escalas de GeV e vai ter milhões de neutrinos do tipo mu e milhares de neutrinos do tipo E produzidos e interagindo dentro do argônio líquido. Então, o SBND também serve para a gente como uma grande escola para aprender como que o neutrino interage dentro do argônio líquido. SBND já está construído, está em fase de comissionamento. A gente levou os arapucas lá para dentro do SBND. Aqui, só para vocês terem uma ideia como é feito, ele é um dune pequenininho. Essa parte central dele é o plano catódico, as laterais, os planos anódicos. E são 2 volumes de drifts aqui dentro. O sistema de fotodetecção dele é híbrido. Eles ainda têm PMT, nós, né? E temos arapuca e folhas de TPB no catodo. O catodo do experimento Dune não tem folhas de com TPB. O que elas fazem? Imagina, deixa eu ver se eu tenho, aqui, ó. Imaginem que eu tenho uma interação de neutrino nesse ponto. A luz ela é isotrópica. O que for para o lado do anodo eu vou detectar. O que for para o lado do catodo eu vou perder. Mas se eu tiver folhas com TPB aqui, o TPB, como eu falei para vocês, ele vai absorver a luz de cintilação, vai reemitir com um comprimento de onda de 430 nanômetros. Metade desses fótons vão voltar. E eu tenho uma segunda chance para detectar esses fótons. Então, colocando folhas de TPB no catodo, eu ganho também mais homogeneidade na minha... Eu aumento, né, obviamente, a quantidade de fótons, dou mais uma chance para detectar aqueles fótons que seriam perdidos e dou mais homogeneidade na minha detecção. Então, eu vou ter um experimento mais completo. Esse daqui são os PDBox que a gente instalou, e isso que está em azul, vermelho e preto, são arapucas. Como dentro do SBT eu vou ter neutrinos, eu vou ter fótons VUV. Então, eu vou usar a arapuca normal. E também vou ter fótons visíveis, que foram aqueles fótons que foram para o catodo e que foram convertidos para o visível e voltaram. Então, eu preciso de 2 tipos de arapuca. Uma arapuca para VUV e outra para visível. O que muda entre elas? O corte do filtro dicróico e o material que a gente está usando internamente. Porque num eu vou usar barras guias de luz azul e o outro eu vou usar verde. Tá? Bom, além disso, nossa contribuição foi enorme, né? Então, esse aqui é a arapuca normal e esse aqui é a arapuca para luz visível, né? O filtro não precisa ser evaporado e aqui dentro a barra de luz é verde. Nós também desenvolvemos para 16 módulos a eletrônica de leitura, estamos ainda ajudando com os outros 176 módulos, e fizemos a única coisa que não foi feita no Brasil das arapucas foram os CPMs, porque todo o resto foi feito aqui. Ou seja, nós compramos CPMs de fora, trouxemos aí as light guides, mas a gente fez toda a montagem aqui. Compramos CPMs de fora, trouxemos para cá, demos para uma empresa brasileira fazer a colocação dos CPMs na board, montamos todas elas, enviamos para o Fermilab, fomos para lá, fizemos a instalação. Então, o SBND serviu para a gente, aqui no Brasil, também como uma escola para aprender como se faz tudo isso, para que quando chegar em Dune a gente esteja craque, né? Bom,
Outras fotos de SBND, vejam que essas eram as primeiras, arapucas, diferentes tipos de boards com diferentes CPMs. Fizemos essa eletrônica de leitura que chama Apsaia. Isso daqui é a parte interna do detetor, como é que está hoje. Isso daqui é o processo que a gente fez tudo na Unicamp durante a pandemia. Fizemos toda a montagem de todas as arapucas. Foram 200 arapucas que nós enviamos para o Fermilab. Considera que a gente considerou até o quanto de torque tinha que ser usado para cada parafuso. Então, assim, é trabalho de mecânica, é trabalho de engenharia eletrônica, é trabalho de elétrica, é trabalho de design, é tudo. Aprendemos muito com o SBND no que diz respeito com os filtros, né? Então, a gente entra nessa parte de pesquisa em desenvolvimento. Quero só mostrar para vocês algumas fotos. A gente está agora construindo um criostato um pouco maior, mas a gente tem o nosso criolino, que é o criostato que tem pequenininho. Cabe uma única célula do arapuca, né, que é desse tamanho aqui, e aí a gente faz os pesos para poder ter uma ideia de eficiência. Esse criolino já deu para a gente alguns papers. Coisa pequena em laboratório que foi feito e desenvolvido tudo lá na Unicamp. Então, ele é desse tamanho, esse criostato. Então, quando a gente faz alguns testes, a gente usa muito também nitrogênio líquido. Então, se algumas coisas funcionam para nitrogênio líquido, que a temperatura é mais baixa, também para o argônio deve ser igual. Fizemos teste de eficiência para arapuca de luz VUV, e esse aqui é teste de eficiência para arapuca de luz visível. Bom, aqui eu quis mostrar para vocês algumas coisas que a gente está trabalhando lá. Estudo de filtros. Vejam que aqui, nesse gráfico, tem diferentes tipos de produtores. Nós pegamos diferentes produtores em várias partes do mundo e fizemos testes nesses filtros, né, de transmitância. O que a gente fez foi usar um espectrofotômetro para saber qual era a transmitância deles. Para cada um deles, a gente tem uma curva de transmitância. Então, nós fizemos isso para todos os filtros que nós testamos. Acabou que é uma empresa brasileira, a Opto, é a empresa que acabou tendo o melhor custo-benefício, e atualmente ela produz os melhores filtros que vão ser usados em Dune. No segundo módulo vai ser usado outros 2 filtros de 2 empresas estrangeiras, mas como o segundo módulo não está sob nossa responsabilidade, isso foi uma requisição de quem está produzindo, né? Também são filtros que passaram pelo critério de do experimento, mas esses filtros não chegam a ser ao nível do que produz essa empresa brasileira. Além disso, fizemos estudos de qual é o melhor substrato, se dava para usar fused sílica ou glass. E essas figuras que vocês estão vendo aqui são testes que fizemos de resistência criogênica, recozimento. Às vezes, para melhorar certas características no material, você tem que esquentar ele até certa temperatura, ele ganha certas propriedades. Então, a gente fez isso também no Leptons. Estudamos diferentes wavelength shifters, eu coloquei aqui TPB, PTP, BIS-MSB, PPO e POP-OP. Fizemos estudos com o nosso monocromador, então muita coisa foi feita no Leptons. Aqui, otimização da técnica de evaporação. Esses são os filtros do módulo 1, esses são os filtros do módulo 2. Atualmente, a Unicamp é o único lugar que tem a evaporadora, então, atualmente, nós estamos produzindo para os 2, né? Para o ProtoDune, nós evaporamos todos os filtros, seja para o Vertical Drift como para o Horizontal Drift, e agora, em Nápoles, eles estão fazendo o segundo site para a produção de uma evaporadora bem maior, um pouco maior que essa, para fazer a evaporação dos filtros dicróicos das arapucas do Vertical Drift. Ainda na técnica de evaporação, isso é um trabalho recente do nosso aluno. Isso daqui é a nossa câmera a vácuo, que tem um monocromador, e a gente coloca determinadas amostras com um depósito de PTP e fazemos testes de eficiências mudando o tratamento do filtro antes. Então, a gente vê, dependendo do tratamento. E também a gente faz a mesma coisa, mudando técnica de evaporação, thickness, espessura e tudo mais. Então, coisas que dá para fazer em laboratório que nós fizemos. Aqui tem também algumas, essa é uma imagem de microscopia dos filtros, fizemos algumas técnicas que servem para dizer quão difícil é do filtro ser tirado, do filme de PTP ser tirado de cima do filtro.
também fizemos alguma coisa em simulação Monte Carlo, mas aqui, essa figura foi feita por uma nossa aluna de IC, a Rafaela, mas ela não trabalha mais com a gente, agora ela já se formou. Foi um teste que a gente fez, que deu um paper também. Essa figura aqui era uma figura do criostato que a gente usou em Nápoles, e a gente estava fazendo um teste da megacélula. Esse daqui eu também ajudei a programar. Recentemente, meu último trabalho de Diante 4 foi esse. Fiz junto com o professor Gustavo de Alfenas. Essas duas figuras essas figuras aqui no início da Arapuca foram simulações para a gente ver qual que era a melhor forma. Foi feita pela Laura e pelo Francioli. Eles continuam trabalhando com a gente também. Isso aqui também projetos professores da UFABC e do ITA. Essas duas figuras aqui é para que vocês vejam o seguinte: eram figuras. O que está chegando no CPM? Quando eu tenho a Arapuca e quando eu tenho a X-Arapuca. Vejam que essa parte central é onde está o CPM. Então, você tem muito mais fótons sendo guiados. E essa simulação aqui, essa daqui, é algo novo que está sendo testado com o pessoal da UTFPR, professor Márcio e André. São simulações feitas em Python. Me ajudou muito a gente entender o seguinte: não sei se dá para ver, mas aqui a gente pensou, se a gente fizesse uma espécie de curvatura aqui, uma abertura, um dimple na frente do CPM, oticamente isso melhoraria a eficiência, porque a gente tem um contato óptico. Então, vocês imaginam o que acontece na realidade. Eu tenho um CPM com a superfície dele e eu tenho uma light guide que está encostando nele. Mas isso aqui você acha que está encostando, microscopicamente, tem sempre um gap ali, né? E você ainda tem que considerar que você está em criogenia, você tem expansão, dilatação térmica de formas diferentes, etc. Né? A gente estava vendo e a gente perde muito fótons ali. Então, fazendo isso, melhorava ou piorava? Acabou dando meio que elas por elas e dava mais trabalho fazer desse jeito, então voltamos ao que a gente... Mas foram estudos que foram feitos também. Para Arapuca de Luz Cherenkov, isso aqui é um projeto que quem está liderando é o professor Anderson Fault, trabalhou muitos anos no experimento Pierre-Auger, também trabalha em Lago. Isso foi um pedido do professor Scheller, na época, do CBPF, para a gente desenvolver um fóton-detetor que poderia ter interesse para o SWGO. Nós fizemos, lá no Leptons também, só que aqui as dificuldades para conseguir chegar naquilo que a gente... são outras. Né? Você tem uma arapuca que tem que ser hermeticamente fechada, não pode entrar água dentro do CPM, a gente já queimou o CPM fazendo isso, o CPM sofre com umidade, então estão vários challengers que a gente não consegue, que a gente tem que superar. Né? Nós já estamos na fase 2 desse projeto, e algum indício a gente já está dando. Também os filtros dicróicos foram pensados de forma diferente, e considerando que você vai usar essa arapuca dentro de detetores grandes, water Cherenkov, você tem mais liberdade de mecânica. A nossa única limitação com a mecânica da arapuca é que todos os filtros são feitos em planos, e quanto menor, mais homogêneo é o depósito. Então, você imagina, como é que funciona um filtro dicróico? Você tem um substrato, e da mesma maneira como eu faço esse depósito através de evaporação com o PTP, antes disso, para ele fazer o depósito do dicróico, você tem várias camadas de 2 diferentes materiais. Então, normalmente, esses filtros estão 40 camadas, normalmente óxido de silício, tântalo, hafnium, depende do produtor. E é isso que faz com que eu tenha aquele corte preciso, um determinado comprimento de onda. Né? No caso, para a luz Cherenkov, eu já tenho luz no visível, né? Então eu tenho que selecionar qual filtro que eu quero que corte em qual comprimento de onda. E, finalmente, o método de purificação do argônio líquido. Como eu falei já para vocês, o argônio ele precisa ser extremamente puro, tá? Porque senão eu tenho esse risco, corro o risco de identificar mal uma partícula. E quando nós começamos com esse projeto, que isso daqui esse criostato está no laboratório de vácuo lá na Unicamp, esse projeto se chama PULARC, né? Purification Liquid Argon Cryostat. Esse projeto é liderado pelo professor Pascoal Palhuso, que é da área de materiais. Né?
nós acabamos fazendo duas coisas. Primeiro, nós contaminamos o argônio líquido aqui, então são curvas de contaminação, isso daqui. E depois nós vimos, passando esse argônio dentro desse filtro, quanto tempo levava para que esse argônio tornasse de novo puro, né? Ou quanto tempo demorava para ser purificado. E percebemos, são curvas também, isso aqui, a cada curva dessa é depois de 2 horas de pumping através dessa mídia, 3 horas e assim vai. Isso, assim, quanto tempo ele demorava para purificar. Isso foi um resultado inédito na comunidade internacional. O material ele já existe, a gente não descobriu nada de novo, mas a gente descobriu a aplicação para aquele material. Então, a gente patenteou essa aplicação e acabamos ganhando esse prêmio de inventores, né? É um time muito grande, tá? O líder é o professor Pascoal, daí essa parte que eu coloquei aqui, esses monitores de pureza, aqui está o Eric, que sempre trabalhou comigo, agora ele está na Universidade de Liverpool. Eu era responsável pela construção dos monitores de pureza. Esses monitores de pureza funcionam só no caso de pureza de oxigênio, nunca funcionaram, porque para que você consiga usar esse monitor de pureza, você já tem que ter um argon com um certo nível de pureza. E nesse pequeno criostato, nós nunca conseguimos aquele nível de pureza necessário para que esse monitor funcionasse. Aí você me pergunta, mas e o nitrogênio? O nitrogênio que nós fizemos foram análise de dados baseado na luz. Colocamos uma fotomultiplicadora lá e a gente via qual era o espectro de emissão desses fótons, usando a fotomultiplicadora. Então, aqui a gente obteve isso. O próximo passo agora é tentar fazer funcionar, tentar melhorar o criostato, porque isso é um problema do criostato, melhorar esse criostato para que a gente consiga rodar o argônio dentro da mídia o suficiente para que ele, ou comprar um argônio super puro, né, ou rodar para que ele tenha uma pureza mínima, para que a gente consiga usar pelo menos o menorzinho. Isso daqui é uma pequena TPC, né? Então, a partir disso, você conseguiria fazer também medida de purificação do oxigênio. Bom, já estou nos últimos slides. Como resumo, eu queria falar para vocês que o Arapuca acabou tendo todo esse viés aqui, né? Ele está em Dune, vai estar em Dune no módulo 1 e no módulo 2, tá? Ele está em Protodune agora, ele já esteve em RAM 1 e agora também está no RAM 2, seja no horizontal e vertical drift. Ele está em SBND, a gente está nesse momento fazendo uma parte que faltou do experimento, não é que faltou, chegou em atraso, né? Que é essa parte de leitura de dados, uma eletrônica de leitura de dados. Na verdade, essa eletrônica ela já tinha sido feita, mas como o experimento demorou muito para terminar, uns chips que deveriam ir naquela eletrônica que já tinha sido projetada, acabaram se tornando obsoletos e não são mais produzidos. Então, às pressas, nós tivemos que refazer a eletrônica e, por isso, a gente está um pouco atrasado com essa eletrônica de leitura. O Arapuca ele ainda está tendo viés de pesquisa e desenvolvimento, ainda tem coisas para a gente finalizar. Acabou gerando vários interesses em áreas afins, como o pessoal da parte de Cherenkov. Atualmente, são mais de 250 pesquisadores em mais de 47 institutos que trabalham no Photon Detection do primeiro módulo do segundo, ou seja, o Arapuca acabou se espalhando por todo o mundo. Então, a gente tem gente, seja Europa, Estados Unidos, Ásia e aqui no Brasil, que trabalham no Arapuca. Gerou uma quantidade absurda de publicações e teses, se vocês procurarem, vocês vão achar. E a coisa que mais me orgulho é que nós conseguimos desenvolver empresas brasileiras e colocar empresas brasileiras na competição. Porque qualquer uma dessas empresas que estão produzindo material que vai dentro do Fermilab, eles ganham um certificado que vale para o CERN também e vice-versa. Então, a gente está capacitando empresas brasileiras e que eu acho que é o futuro, né, desenvolvimento tecnológico do nosso país, né? Além disso, é um projeto multidisciplinar, né? Vejam, muita coisa eu aprendi, não sabia nada de ciência de materiais, estou aprendendo ainda, né? Aprendi também essa parte de
filtragem, materiais de filtragem, ótica, eletrônica, mecânica, como eu falei, química. Eu ainda estou esperando que apareça alguém com um espírito empreendedor para abrir uma spin-off para produzir as Light Guides no Brasil, porque eu acho que é um material que é algo fácil de fazer, pode ser feito. CPM é um pouco mais difícil, mas também acredito que gente muito ambiciosa consegue fazer. Quem sabe no futuro a gente consegue. Toda a empresa que vende Light Guides para a gente é uma empresa que produz isso para Safe Energy na Europa, para as janelas, para construção civil, tá? Então, tem outras aplicações. Quem quiser trabalhar com isso, eu acho que vai ganhar dinheiro. Infelizmente, eu não tenho esse tempo, né? Porque senão... a gente também desenvolveu muito ciência computacional, análise de dados e simulação. No Leptons, a gente faz... fazendo análise de dados, simulação a gente está um pouco para trás, porque não dá para fazer tudo e nós não somos tantos. E aprendemos isso aqui. Esse último item é uma coisa incrível, porque normalmente quem faz isso é engenheiro, né? Processos, né, desenvolvimento de protocolos e controle de qualidade. Isso a gente tem que fazer para a Duni também. Ou seja, qual é o processo, tracking number. A gente aprendeu tudo isso fazendo para a SBND. Então, assim, qual o mínimo controle de qualidade que você tem que ter para mandar para a Duni? Praticamente, muitas coisas, 10% de tudo que a gente fizer aqui tem que ser testado. Ou seja, 10% do filtro eu tenho que levar no espectrofotômetro e ver como é que é a transmitância. 10% das arapucas eu vou ter que enfiar elas dentro do nitrogênio líquido para ver se elas não quebram. 10% dos light guides eu vou ter que fazer isso também. Porque a gente tem que garantir esse controle de qualidade. Porque realmente, às vezes, pode, né, ser produzido de uma maneira errônea e aí a gente acaba tendo problema. Depois que você fechou o experimento, encheu de argônio, não dá mais para abrir. Os próximos passos, né? Ainda tem caracterizações de wavelength shifters que a gente está trabalhando, a otimização da aderência e do controle de qualidade. Em SBND, nós temos que fazer medida da eficiência de todos os modelos de arapuca que estão em líquido argão TPC. Porque eu falo todos os modelos. Tem arapuca de luz visível e luz VUV. São dois, né? Dois tipos de arapuca. Mas cada uma delas, parte delas tem uma eletrônica de leitura e tem alguns CPMs que é diferente da outra eletrônica de leitura e de outros CPMs. Então, no total, aí são vários modelos diferentes por conta da eletrônica. Temos que finalizar uma eletrônica nova, que a gente acabou fazendo assim no toque de caixa, que a gente deu o nome de Arara. E também temos que fazer análise de dados. Isso daí a gente está muito atrás, porque a gente ainda está tentando terminar a nossa tarefa de instrumentação e construção. E em Duni tem tudo isso para fazer, né? Construir, montar e instalar as arapucas do módulo do Fire Detector Horizontal Drift, fazer testes do módulo completo em Liquid Argon. A gente está construindo um criostato grande lá no Leptons para isso, fazer análise de dado e, atualmente, estudo de neutrino solar e geoneutrino. A parte de neutrino solar, o Héctor está encabeçando com os alunos de geoneutrino, estou assim, botando o pezinho, mas não sei se dá para fazer, não, ainda não posso dizer isso para vocês. E aí, o que aconteceu esse ano? Esse ano, a gente teve, de novo, uma ideia nova, chamamos ela de Power, esse nome foi dado pelo pessoal de Curitiba, da UTFPR. É uma proposta para o Fire Detector 3, que já tinha uma proposta meio encaminhada, mas essa me parece ser uma coisa diferente. Não é arapuca, mas é uma proposta que aposta muito no desenvolvimento de uma matriz de CPM e de o que faria o Wavelength Shifter é um material que chama PEN, muito desenvolvido pelo pessoal da Polônia e de Amsterdã. Então, eles também entraram na proposta. Tem o pessoal do Colorado, o pessoal de Nápoles, a gente, aqui no Brasil, né, que é o TFPR e a Unicamp, e a gente está fazendo, para o próximo ano, a gente já está construindo protótipo para fazer esse teste aqui. A gente tem que fazer isso rápido, porque a decisão do como vai ser o terceiro módulo vai ser tomada agora, no próximo ano. Então, a gente tem que ter algum resultado de imediato. Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês, nossas atividades na Unicamp, falar um pouco de Duni, SBND, cada um desses slides eu podia voltar aqui e fazer tudo de novo, né? Porque tem muita coisa, ele é muito denso, cada um desses slides. Esse aqui é o laboratório lá na Unicamp, queria agradecer pelo convite de novo e dizer que também a gente faz astrofísica underground.
Muito obrigada. Também queria agradecer à FAPESP pela quantidade de suporte financeiro e continuam dando suporte para a gente. Queria agradecer ao CNPq e à CAPES porque o suporte deles veio através de bolsas de produtividade dos nossos alunos. Bom, esses eram os backups, mas isso aqui é a evolução e eu só queria mostrar essa figura que ela a primeira arapuquinha que a gente enfiou no bolso lá da Itália e veio para o Brasil com ela no bolso. E daí aconteceu tudo isso. 10 anos agora de história. É mesmo. Perguntas? Ó, antes da pergunta, posso dizer um negócio? Eu trouxe um presente para você. É um filtro dicróico, produzido pela Opto, da Arapuca, que é difícil de abrir a caixinha aí, mas... É um filtro dicróico das arapucas que estão em SBND. Aí, se você olhar assim, ó, você consegue ver. Pode pegar. Ele é meio espelhado, né? Uhum. Então, tem um lado que ele não tem e outro que ele tem o depósito. Ele usa isso aqui para fixar ele bonitinho. Minha pergunta é mais para saber, porque você falou que aquele arapuca, ela vai, depois da segunda versão, eu acho, ela vai armazenar a quantidade de fótons e depois joga de volta, na direção de que vai estar os detectores. Do SBND. Exato, eu acho que é assim Na mesmo. verdade, não é uma arapuca. Eu posso desenhar aqui? Sim, sim. É o seguinte, o SBND, você imagina que ele é... Nossa, esse daqui tá ruim, né? Vamos com cor de rosa. Ele é isso aqui. Né? Vou fazer metade dele, tá? Aqui dentro, isso daqui, ó, é o meu cátodo. E esse daqui é o meu anodo, tá? Então, eu tenho lá produção de luz dentro do SBND. Tá aqui no meio. Então, eu tenho fótons que vêm em todas as direções. Todos os fótons daqui para cá, o que a gente chama de detecção direta, são fótons VUV. São fótons de 128 nanômetros. Esses fótons, é isotrópico, que vieram para cá, o normal é que eles vão ser absorvidos pelo cátodo. Okay. Só que agora eu tenho folhas com TPB. O TPB, ele absorve aqueles fótons e quando ele reemite a 430 nanômetros. Então, esse carinha aqui, ó, que veio para cá, ele tem uma segunda chance. Então, ele vai ser absorvido pelo TPB e o TPB vai reemitir. Aí, os que vierem para cá, eu vou perder. Certo. Mas os que vierem para cá, eu vou ter uma segunda possibilidade de detectar esses fótons. E eles vão ter 430 nanômetros. Então, eu vou ter aqui duas arapucas, né? Uma para ver a luz visível e a outra para ver a luz visível, que é a luz indireta, né? Que ele foi, bateu e voltou. Justo. E a luz direta, que é a VUV. Além das arapucas diferentes, as fotomultiplicadoras também. Eu tenho uma fotomultiplicadora que é covered com TPB e tenho fotomultiplicadora sem nada. Aquela sem nada é para ver fótons 430 nanômetros. E as que tem TPB, fótons VUV. Tá, entendi, exato. Era isso que eu queria saber, porque eu queria entender qual era a função da arapuca nesse caso, mas agora eu peguei. A coisa mais interessante é que você consegue saber qual é a componente visível, quanto que você está perdendo, você faz um monte de física tendo essas informações, né? E a outra coisa é que você tem homogeneidade. Então, simulações feitas te mostram que você ganha em questão de eficiência se você consegue ter mais fótons detetáveis de um único evento. Exatamente isso. A gente não usa a palavra luminosidade, mas tem que começar a usar. É isso mesmo. Eficiência. Eficiência.
Agora vamos para a parte de neutrinos mesmo. Uhum. Porque, no caso, como é que você utiliza esses fótons para obter informações sobre os neutrinos que passaram no seu... Porque o que você tem, assim, quando você deteta a luz, você tem um sinal elétrico depois, né? Então você tem a tua amplitude de sinal. Então, vamos supor que me chegou neutrino de determinado tipo, né? Do feixe. Eu sei que esses neutrinos que interagiram dentro do argônio, vai acontecer... Você conhece a reação. Exatamente. Tá. Você sabe disso. E você sabe qual é a energia que você espera. Então, na Justo. verdade, o que você está vendo é a energia desses neutrinos. Justo. Se chega um neutrino de supernova, por exemplo, os meus neutrinos de supernova estão ali na faixa 10 a 50, mais ou menos, né? Então, o que acontece? Na última supernova que a gente detetou, nós tivemos Kamiokande 2, que ganhou o prêmio Nobel, veio 13 neutrinos. No caso de Dune, vai dependendo de onde for a explosão de supernova, você chega a 6.000, dependendo. Centro galáctico, na galáxia, quanto mais longe tem a explosão, você perde, né? Sim. Então, o que você observa com isso daí, eu acho até que eu tenho um slide que te mostra isso. Por sinal, eu conheço aquele laboratório lá de leptons. Eu acho. Eu não sou especialista em neutrinos de supernova. Já trabalhei muito, mas você consegue ver melhor essa parte de neutronização. Então, você consegue fazer previsões de estrelas de nêutron e tudo, como processo da explosão, ainda do colapso de uma estrela através disso. Então, o que você tem é essas informações sobre neutrinos. Obrigado. A mesma coisa serve também para decaimento de próton. O que acontecia? Quando você tinha só neutrinos vindo do feixe, você tem o teu timing. Mas quando ele é astrofísico, você não sabe quando ele chega, né? Então, você não sabe, mas a luz te dá o teu T0. Você sabe quando é neutrino que está chegando por conta disso. Então, é muito importante você ter um detetor de luz para neutrinos que você não tem o controle de quando está chegando no teu detetor, tá? Então, minha pergunta, talvez um pouco relacionada ao que Jacinto perguntou, é assim, beleza, então a gente sabe a corrente neutra, a corrente carregada, e consegue reconstruir com a energia do neutrino. Exato. Beleza. Que era mais ou menos o que você estava dizendo. E se eu tiver interações não padrão? Aí eu chamo os universitários. Aí o especialista é o Célio Moura, lá da UFABC. Beleza. Aí a reconstrução da energia tem que ser diferente, tá? Tem que ser diferente, é. Beleza. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos agradecer a Ana novamente. Obrigada. E encerramos por aqui. Obrigado a todos pela presença e a paciência por estar assistindo todo esse tempo, tá? Obrigado, pessoal. Da próxima vez eu faço... se vocês quiserem assistir o vídeo...